Estamos de volta com o Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, você sabe o que é alienação parental? É justamente sobre esse tema que nós vamos agora tratar com o psicanalista Juarez Torres. Doutor Juarez, muito boa noite, seja bem-vinda. Prazer estar aqui mais uma vez, Clodomiro, e vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um tema atual. Alienação parental é quando uma parte, normalmente a guarda de uma criança, a tendência da justiça brasileira é deixar com a mãe. E a mãe acaba usando como moeda de troca, entendeu? Ou de vingança com o pai, justamente a alienação parental. Ela acaba usando a criança para punir o pai por causa da separação. Ou seja, numa relação de separação entre marido e mulher, quem acaba sofrendo, já por uma naturalidade, é a criança. A criança. E ela acaba sofrendo duplamente quando ela se torna moeda de troca ou objeto, né? Exatamente. Dessa discórdia entre pai e mãe. Exatamente. E muitas vezes o pai acaba entrando nesse jogo. Falta um pouco de sabedoria, às vezes, porque dependendo do nível da separação, a grande maioria das separações são traumáticas, de alguma forma. Não há uma absorção de culpabilidade, onde a mulher, a esposa, o marido diz assim, eu errei nisso e você errou nisso. E aí acontecem coisas do tipo, assim, a mãe fala assim para o filho, eu vou te arrumar que seu pai vai estar chegando aí. Aí passa 3 horas, a mãe fala assim, o seu pai não veio, vamos sair para tomar sorvete? Só que o pai não tinha dito que ia. É toda uma manipulação para gerar uma decepção para a criança. E o que a criança espera nesse momento, Clodomiro? Ela espera exatamente que o pai lute pela criança, porque ela está no meio de um tiroteio. Se a separação ocorre na adolescência, pior ainda, que é uma fase de transição. Por isso nós temos aí tantos pré-adolescentes como adolescentes se envolvendo com drogas, com bebida e com uma série de situações por causa disso. Porque a tendência da criança, do jovem, é ficar do lado da pessoa mais frágil, se une a essa pessoa, que no caso é a mãe, e quando a idade adulta chega, tenta uma reaproximação com o pai. Só que a alienação parental gerou o quê? Uma separação. Um distanciamento. Um distanciamento. Doutor, em 2010, bastante recente, foi editada no Brasil a Lei 12.318, Isso mesmo. Que é a lei da alienação parental. Ou seja, o legislador brasileiro, o judiciário brasileiro, ele, com uma atenção em relação a esse fato, ele estabelece uma lei. A partir dessa lei, dá a perceber que nós tivemos aí um avanço na discussão desse tema, ou ainda as clínicas acabam recebendo muito desses problemas oriundos dessa discussão gerada pela separação dos pais? Então, a sua colocação está perfeita e a lei prevê uma punição de 6 meses a 2 anos de reclusão. A manipulação, a mentira, se ficar constatado que realmente esse exemplo que eu dei agora há pouco, ele é real e é remitente em consultório muitas vezes, porque por vezes nós somos chamados também para dar parecer em cima disso, dá essa pena. É lei, mas o que acontece muitas vezes? Não há uma estruturação, apenas assim, bom, então nós vamos tirar da mãe, botar para o pai, a mãe manipulou, ou raramente às vezes a situação é ao contrário. Outro dia uma pessoa chegou e falou assim, doutor, eu tenho uma amiga que ao contrário, a guarda foi dada para o pai, e o pai está impedindo da mãe cumprir o seu papel. Então, vamos dar algumas dicas práticas. Primeiro, a pessoa que está sendo vítima da alienação parental, ela tem que não entrar no jogo. O que é entrar no jogo? O pai percebe que a ex-mulher está manipulando. O que ele faz? É a sua mãe que está fazendo isso. E tal. Você não conhece a sua mãe, é por isso que eu separei dela. Não, isso é falta de sabedoria. O que tem que fazer? Perceber a situação, assumir o seu papel de pai, porque na visão da esposa, da ex-mulher, ele foi um péssimo marido talvez, mas talvez seja um ótimo pai, Clodomiro. Então assuma esse papel de pai, lute realmente pelo seu filho, não numa guerra psicológica, mas numa ação real de interesse, de proximidade, de carinho. Não é aquela coisa de pegar, levar no McDonald's e dar presentes. E aí, de repente, a mulher vai reclamar dizendo que ela fica com a pior parte. Não, é assumir a responsabilidade. Pois a criança, o filho, é uma vinculação permanente. Exatamente, porque o casal pode até se separar.
ex-marido, ex-mulher, mas você não tem ex-filho, né? Exatamente. Eu acho que a lei, ela pontuou essa situação. Mas em termos de evolução, eu acho que o acompanhamento psicossocial seria muito importante para ambos, todos envolvidos no processo. Mas ainda não chegamos a esse nível no Brasil. Até porque, do ponto de vista da legislação, há uma tendência hoje para a guarda partilhada. Exatamente. Que é justamente não priorizar só a mulher ou só o homem, mas tornar possível que a criança possa o quê? Ela possa ter essa coparticipação de ambos, mesmo separado. Isso diminuiria um pouco essa questão da alienação parental? Ou mesmo assim você pode ter esses casos, como você bem colocou aqui, de alienação parental? Então, aí nós vamos ter um outro problema. 2 casas, 2 lares, 2 rotinas. Muitas vezes os pais com seus parceiros atuais. Então existe um problema dentro da solução. Por quê? Porque de repente nós vamos dividir isso. Só que acontece, como é que fica a cabeça de uma criança? Dos 8 até os 12 anos, a criança, ela meio que será levada para lá e para cá. Dos 12 em diante, a consciência e a formação começa a tomar um cunho, certo, mais concreto. Como é que fica a cabeça dessa criança? Ora está com a mãe, ora está com o pai, 2 camas, 2 lares, 2 rotinas. Ela acaba tendo a necessidade de fixação, né? Exatamente isso. Aí vai chegar o momento da escolha. Exatamente isso. E eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho 2 enteados. Eu tenho 2 enteados e eu procuro desempenhar um relacionamento muito bom com o pai deles. Eu costumo dizer que pai é um só. Então eu falo para os meus enteados assim, o nome pai remete ao seu pai biológico. E eu vou ter que conquistar esse espaço. Aí vocês vão me chamar do que você quiser. Pelo nome, padrasto, carrasco, tudo. Eu sou um cara tão ruim que eles me chamam de papai. Então, eu acho que eu cumpro o meu papel. Conquistou esse espaço. Conquistei. O que eu faço? A cada 2 meses, ou 3 meses, eu converso com o pai deles para discutir rotinas, dia a dia, desafios, educação. Por quê? Porque existe uma vinculação entre ele e a minha esposa, que era ex-mulher dele, certo? Então, essa coisa assim, de pensar o seguinte, não deu certo o casamento? Não deu. Mas por que não pode dar certo o cuidar dos filhos que foram inseridos aqui, não pediram para nascer, certo? Para que eles pudessem ter um desenvolvimento saudável e passem a acreditar na família. Por quê? O que pode desenvolver alienação parental? Irritabilidade, baixo rendimento escolar, agressividade, depressão, certo? Então, a alienação vai gerar futuros pacientes para mim. É isso que eu ia colocar. Ela gera não só aspectos incisivos na questão comportamental psicológica, mas ela pode também desencadear doenças biológicas. Exatamente. Aí o que acontece? Ou seja, a criança é refém de uma atividade exercida pelo seu próprio genitor, né? E muitas vezes o genitor não tem essa consciência, né? Uma das coisas que eu fiz quando eu fui inserido na vida dos meus 2 enteados, e eu tenho a minha filha também, eu falei assim para eles assim, o mundo dos adultos é muito complicado. Então eu procurei desde pequenininho explicar isso para eles. Uma outra coisa que eu faço, né, porque se a psicanálise não funciona na minha casa, não vai funcionar na casa de ninguém, eu trabalho muito assim a figura do pai deles. Então, quando se aproxima o dia que o pai vai pegar os meninos para passear, para ter o seu tempo, eu sempre procuro falar assim, poxa, amanhã o seu pai vai estar aí. Você vai passear com o seu pai, vai fazer coisas diferentes do que você está acostumado a fazer comigo. Então eu potencializo tudo isso. Por quê? Porque eles não podem ser vítimas diante de um conflito. Mas alguém pode dizer assim, e quando é realmente aquela separação que foi traumática, e traição, e aquela coisa toda violenta, nada pode justificar a falta de sabedoria. Por quê? O prejuízo vai ser muito grande. E aí, o custo do prejuízo, porque aí vai virar uma adolescente problemática, vai ter que ir no consultório, vai ter que tomar medicamento, não vai estudar, não vai conseguir se formar. Então, o prejuízo vai ser muito grande. É preferível juntar o marido e a ex-mulher com um mediador, no meio da dor, falar o que tem que falar. Bom, a partir de hoje, nossa vinculação são nossos filhos, então nós vamos fazer o melhor. Doutor, mas na verdade, quando acontece uma situação dessa, de uma separação traumática, onde o amor se transformou no ódio, e muitas vezes esse término de relação, na grande maioria das vezes, ele é judicializado. E aí o juiz tem que tomar uma decisão. Só que também tem que levar em consideração
a posição da criança, né? Exatamente. Porque ela muitas vezes ela participa e vê e ela toma um lado, ou do pai ou da mãe. E a própria legislação, acho que indica que a partir dos 12 anos, se eu não me engano é 12 anos, tem até a idade que eu li a lei, ela pode dizer que quero ficar com meu pai ou com a minha mãe. Exatamente. Na mão de quem vai estar o poder de decisão? Só que a questão fundamental que eu gostaria de colocá-lo aqui para ouvi-lo é o seguinte: e quando a criança não tem essa idade para que ela possa tomar essa decisão, o juiz fica na dúvida e remete a situação para um psicólogo ou para uma junta de psicólogos tomar uma decisão. Quer dizer, é um papel bastante delicado Exatamente. para o psicólogo diante dessa situação. Então, quando esse perito ele é indicado pelo juiz, ele vai ter que fazer uma avaliação de pai e de mãe. E ele vai botar lá no seu laudo exatamente qual das duas partes tem a condição real de afetar menos os prejuízos desse lixo emocional que vai ser gerado por causa dessa disputa de poder ou dessa manipulação, certo? Então, a primeira coisa, primeira palavra, né? Superar. Superar o quê? Trauma, a perda, as discussões, certo? A segunda coisa, abrir mão daquilo que feriu. E a terceira parte, o novo, a nova conduta, a nova direção, a nova postura diante dessa separação, dessa criação de filhos, desse dia a dia. São 3 atitudes importantes. Na verdade, além de ter que trabalhar isso com a criança, que já é um problema traumático, a questão perpassa também trabalhar a mentalidade dos pais. Exatamente. Para que eles tenham um mínimo de maturidade para poder lidar com o problema. Exatamente. E não trazer um prejuízo ainda maior para a própria criança. Porque por mais que uma das partes possa se vitimizar em seus comentários diante de um perito indicado pelo juiz, o próprio perito vai perceber esse aspecto manipulatório e ele vai tender para o lado que está mais aberto a um consenso, a uma ação que prejudique menos a criança envolvida. Doutor Juarez, provavelmente sempre um ou outro que assiste o programa fala, poxa vida, me identifiquei com essa temática. Então, num minuto para a gente encerrar nosso bate-papo, qual seria a mensagem, uma palavra que a gente poderia direcionar para essa pessoa que nos assiste, que talvez esteja passando por esse problema? A palavra é a seguinte: analise a sua vida e veja o quanto você sofreu aí fora, no dia a dia, ou até no meio familiar. O quanto isso machucou você e os prejuízos que geraram. Talvez o casamento que não deu certo foi porque não havia uma base, uma solidez daquilo que realmente uma parte ou outra queria ou esperava do núcleo familiar. Então, é tempo de você pensar que a sua experiência pode fazer com que o seu filho ou filho, as pessoas envolvidas nesse momento, não sofram tais males. A atitude é sabedoria, reconhecimento e humildade. Tudo isso pode mudar a realidade dos seus filhos. E eu acredito que você tem sabedoria para analisar tudo isso e mudar essa direção. Ou seja, a família ela é constituída por relações. Exatamente. E o que nós devemos realmente enfocar são relações saudáveis, mesmo nessa situação de crise. Exatamente. Né? A separação, o divórcio, é uma crise que afeta não só a criança, afeta o marido, afeta a mulher também, mas acho que o elemento central, o elemento essencial é justamente o quê? A sabedoria no exercício dessas relações. Exatamente. Já que a pessoa separou dizendo que foi buscar a felicidade, então por que você vai negar a felicidade para a pessoa que você ajudou a gerar e trazer para a vida? Que é justamente a pessoa que você mais ama, né? Exatamente. Que é o filho, né? É o filho. Esse é um amor incondicional, né? Exatamente. E é um aspecto interessante, porque se esse é o amor incondicional, como que eu posso utilizar esse amor incondicional como moeda de troca para prejudicar um terceiro, quando na verdade o prejudicado é ele próprio, né? E isso acontece justamente pela não aceitação da sua parte ou da sua culpabilidade em todo o processo de separação. Ou seja, devemos ter uma visão um pouco mais alargada, mais abrangente, não só do processo que nos une, mas também das situações que muitas vezes nos desunem, né? Exatamente. Doutor Juarez, olha, muito obrigado pelas informações, pelo esclarecimento. Eu vejo que é um tema muito significativo, muito presente na vida de muitas pessoas, né? E que realmente traz um prejuízo inegável, sobretudo para as crianças. Queria agradecê-lo mais uma vez e dizer que o espaço está aberto aqui, sempre para a sua presença. Que precisar, estamos à disposição, porque Pauta em Debate é isso, traz informação para você de qualidade para mudar essa rotina desgastante do dia a dia. Doutor Juarez, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.
Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.